Se a igreja permitiu que essas pessoas chegassem ao poder, então a culpa é da igreja. Entenda uma diferença. A igreja visível, feita por homens, ela é pecadora. Pecadora. A igreja visível, material, ela é pecadora. Ela é falha. Ela é capenga, xoxa. Por quê? Porque ela é feita por homens e nós somos capenga e xoxos. Agora, a igreja divina, que está por detrás de tudo que a gente vê, que conduz por meio de sinais visíveis uma graça invisível, essa igreja é do Espírito Santo. E é ele que faz com que a igreja permaneça viva, apesar do que é visível. Porque se fosse só por conta dos homens, se fosse uma obra meramente humana, nós não teríamos chegado no ano de 2025. Olha o que a igreja já passou. Imagina, a igreja me fez padre. Já tinha acabado há muito tempo, né? Já tinha acabado há muito tempo, gente. Quantos que estão aí? Eu sou ruim, mas tem gente que é pior do que eu. Entregue isso na nossa mão. A gente a igreja acaba nunca vai tudo. acabar, pai. Lógico que não, ela é do Espírito Santo. Nunca vai acabar. Não, e a promessa de Nosso Senhor é muito clara. E as portas do inferno, ou seja, a porta da morte, da perdição, nunca prevalecerão sobre ela. Por que a gente reza pedindo proteção pra coisas do homem? Tipo, nos proteja do comunismo. Olha, eu sou um padre que antes de falar qualquer coisa, pronunciar e até mesmo de rezar, principalmente em público, eu me asseguro de que eu estou de acordo com os documentos da igreja. Mas é importante dizer isso. Isso serve principalmente pros papagaios de pirata que só repete o que escuta, né? Pega o livro de doutrina social da igreja, tá bom? Vai lá atrás, nos papas que iniciaram a doutrina social da igreja, pra gente entender. A igreja, ela proíbe o comunismo. Sim, proíbe. Comunismo marxista, aquilo que foi pregado na filosofia, enquanto uma substância que separa a sociedade. Então, um conceito filosófico de comunismo, e isso é proibido pela igreja. Todos os documentos são claríssimos ao dizer isso, que é aquela raiz marxista. Vou citar só Marx. Marx porque é o que todo mundo no Brasil fala. Não sei se entendem Marx, mas pelo menos repetem. Que a igreja condena esse marxismo comunista, que ele é apelativo e que proíbe a sociedade de ter livre acesso às coisas. Isso é proibido pela igreja. Agora, quando nós falamos do comunismo atual, de partilha dos bens, de igualdade, de desejar que o outro também tenha, de que o outro também possa fazer, isso é uma questão de evangelho. Isso não passa pela filosofia marxista, nem pela filosofia dos contemporâneos ou modernos. Isso passa pelo evangelho. Senhor, e quando é que nós vamos saber que nós fizemos isso a ti? Todas as vezes que fizerdes isso ao menor de todos. Mas quem é o menor de todos? Todas as vezes que me deste de comer, todas as vezes que me deste de beber, todas as vezes que me vestistes, toda vez que me destes dignidade. É a mim que vocês estão fazendo. Então, isso é o que nós chamamos de vida comum, que não é o comunismo marxista. O comunismo marxista é proibido pela igreja. Não é uma ciência política que a igreja aceite. Mas os documentos mostram isso. Porém, é importante saber que lutar pela igualdade das pessoas é evangelho. Então, quando eu me oponho à obra do evangelho, sem saber, apenas repetindo teoria, sem nem saber do que eu estou falando, eu estou prestando um contra-testemunho. O que você ia perguntar? Mas será que essa foi a mensagem de Marx mesmo? Proibir as pessoas de terem as coisas? O problema de Marx é que, para a época dele, para a época de Marx, nós estamos falando de um período pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial. O começo do capitalismo. O início do capitalismo gritante, que tinha sido, inclusive, negado pela igreja na Idade Média, porque a Idade Média, por ter sido corrompida, a instituição visível da igreja foi corrompida pelos homens, a ideia do dinheiro tornou-se pecaminosa. Então, a contra-reforma luterana, vem a reforma luterana, os protestantes saem da igreja católica, criam uma divisão na igreja, e a igreja católica, para combater a ideia protestante, vai criar a contra-reforma. E o que a contra-reforma vai nos ensinar? Que é preciso uma vida simples, que é preciso viver da pobreza, que é preciso viver da simplicidade. Porque na Idade Média tudo era dinheiro, tudo era muita usurpação e muita luxúria. Então a igreja vai pregar agora a pobreza, a castidade e a obediência para todos os fiéis. Então é importante para a igreja, neste período exclusivo, vangloriar a pobreza, supervalorizar o não ter.
Incluir as pessoas. E demonizar o dinheiro. Tanto que quando nós somos colonizados pela Europa no século XVI, que é justamente esse período da demonização do dinheiro, o que chega para nós no Ocidente é o quê? Que ser rico é pecado. Então, quando nós falamos do excesso de dinheiro, esse excesso de dinheiro, a usura, ela foi condenada pela igreja pós-Idade Média para evitar que caíssemos no mesmo erro que cometemos na Idade Média. O problema é que ninguém se pronunciou depois sobre isso. E hoje as pessoas trabalham, conquistam os seus bens e muitos se sentem culpados por serem ricos e bem-sucedidos. Por quê? Foi incutido pela mentalidade ocidental, do catolicismo ocidental, de que ser rico e próspero é um pecado. É errado. Aí quando a gente prospera e tem dinheiro, a gente sente culpa. Então essa mentalidade, ela surgiu na igreja como forma de expurgar os fantasmas da Idade Média. Então demonizou-se a ideia de ter dinheiro, a ideia de acumular bens. É totalmente contrário, né? A igreja quer ver a gente próspero. A igreja quer todos prósperos. Todos. Quando ela fala de todos, ela tá falando do que é comum. E não é comunismo, é viver em comum. É pregar um Cristo que veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo não nos quer vivendo de restos. Ele nos quer sentados à mesa com um banquete. Não se esqueçam disso. O próprio Jesus falava dessa divisão, né? O próprio Jesus sempre falou, Cristo é isso. Se nós não entendermos esse discurso do Cristo, nós vamos levar para o viés ideológico. E aí vira burrice.